Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade de hoje, nós iremos tratar sobre a questão que levou à greve da educação. O tal apagão da educação que já vimos tratando em outros programas. É importante que a gente diga que esta greve, neste momento, é dos trabalhadores concursados. São eles, professores, trabalhadores das bibliotecas e trabalhadores das secretarias escolares, das escolas municipais, da rede própria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Não dá para tratar sobre o apagão sem falar um pouco da questão dos terceirizados. Não são eles que estão em greve nesse momento, mas é importante a gente dizer. A migração de contratos da Prefeitura, da MGS para outras empresas, segue caótica. Com relação aos trabalhadores que foram migrados para a Arte Brilho, muitos deles, cantineiras e porteiros, seguem sem receber vale alimentação e vale transporte, o que está tornando a vida nas escolas muito difícil, porque esses trabalhadores recebem salários muito baixos e não têm condições de pagar do próprio bolso para irem para as escolas trabalhar. Isso é um ponto e é um ponto de alarme que a gente precisa tratar. Isso é um dos pontos do caos nas escolas, mas não é somente sobre isso. E a greve trata, sim, das condições de trabalho e de salário. A categoria tem uma reivindicação de receber o índice do piso nacional do magistério, que foi reajustado em janeiro deste ano para 5,4%, e a Prefeitura já informou que vai dar somente a recomposição da inflação de maio de 25 até abril de 26, que deve dar aí em torno de 3,5%. Sabemos que isso já tem um fator. Mas agora nós vamos tratar das questões das condições de trabalho nas escolas e do que é hoje a principal crise dentro da educação. Eu vou começar falando, gente, sobre a questão da educação infantil. E nós vamos começar pela educação infantil porque nós ouvimos uma mãe que falou sobre isso. Nós vamos ouvir um pouco o que a Camila tem para dizer sobre a situação da educação infantil hoje na Rede Municipal de Belo Horizonte e depois eu vou explicar um pouco melhor as mudanças que a Prefeitura está propondo. Meu nome é Camila, sou mãe do Davi, 5 anos, que estuda na EMEI Camargos, diagnosticado com TEA. Ele é um estudante de turma em tempo parcial ou em tempo integral? Integral. Como é que você ficou sabendo sobre essa questão da reorganização do integral das turmas de educação infantil na rede municipal? Eu fiquei sabendo através das redes sociais e também pela escola, que eu peguei o papel da greve e fiquei muito assustada com essa mudança que eles estão querendo fazer, onde que vai impactar todas as crianças. E a gente precisa muito da escola, precisa que a escola que ela funcione, que os professores estejam lá presentes. O que para você é o problema dessa troca de professores por monitores, oficineiros ou estagiários que vão assumir as oficinas, como a prefeitura está chamando, né? As aulas das crianças no contraturno. Para mim, vai ser um retrocesso. Eles vão colocar pessoas que não têm experiência nenhuma, não têm preparo nenhum para lidar com as crianças, principalmente com as crianças atípicas, né? Que já são difíceis de lidar, cada um tem a sua particularidade. Então a gente vai retroceder. O que a gente está caminhando, que a gente está conseguindo evoluir, eu tô com muito medo do que pode vir pela frente se a gente não conseguir parar. A gente precisa parar isso. A partir do momento que você ficou sabendo, qual tem sido a mobilização, como que os pais têm atuado nesse sentido? A partir do momento que a gente ficou sabendo, a gente está mobilizando as mães atípicas, as mães típicas também, passando conhecimento delas para elas poderem entender o que realmente vai acontecer, porque o que está sendo mostrado não é de fato o que vai acontecer realmente nas escolas. Para a gente poder conseguir juntar o maior número de pais, para a gente estar lutando junto com vocês, porque isso não pode acontecer, isso não tem possibilidade de acontecer nas escolas. Qual que é o seu desejo para que esse integral aconteça na EMEI da melhor forma possível para atender ao Davi? O meu desejo é que que a prefeitura, ela cumpra com o que foi combinado com os professores, que ela faça o papel dela, que ela pague o que é certo, que ela exerça o papel dela perante os professores, perante a escola, que realmente as verbas sejam repassadas, que não sejam somente
somente papel ou somente na sala, e que realmente o que foi combinado seja concluído, seja feito, e não tirar os professores, porque não tem lógica você tirar um professor que é formado, que tem magistério, e colocar um estagiário para poder cuidar das crianças. É sempre dito, né, que a greve traz impacto para as famílias e que isso faz com que as famílias fiquem contra a greve. A seu ver, o que é que você acha do papel dessa greve? No meu ver, o papel dessa greve é um papel fundamental, que ela precisa acontecer para a gente poder conseguir parar esse absurdo que o prefeito quer fazer. É preciso fazer a greve para poder conseguir impactar quanto mais gente, conscientizar o pessoal para a gente poder conseguir parar. Então a greve ela é fundamental, sim. Nesse momento que a educação está passando, a greve é fundamental. Gostaria de agradecer, falar com vocês que pode contar com a gente, né, da MB Camargo. Estamos um projeto que chama Construindo Laços. A gente está aí disposta, o que vocês precisarem, a gente está junto nessa luta. A luta não é só sua. Muito obrigada, Camila. Obrigada pela sua disponibilidade para conversar com a gente do Voz da Rede e por estar apoiando, nesse momento, a greve dos trabalhadores em educação concursados de Belo Horizonte. Um outro ponto de alerta que a categoria está lutando contra, gente, que é muito importante que a gente diga, é a questão do atendimento educacional especializado. Esse atendimento é para aquelas crianças que têm deficiência, transtornos e síndromes e que hoje é acompanhada por um profissional terceirizado, que hoje é contratado pela MGS, mas que a partir de junho, julho, vai ser contratado por OSCs, que são organizações da sociedade civis. Por dentro da questão, vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante a gente entender que essas OSCs, que em sua maioria são creches conveniadas, elas serão responsáveis pela parte da contratação e gestão desses profissionais, mas também da formação desses profissionais. Formação desses profissionais é de obrigação da SMED, da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as escolas. Não é que o professor do atendimento educacional especializado, que é um professor concursado, que está nas escolas, não possa auxiliar nesse processo. Mas não é dele a responsabilidade. É da Secretaria Municipal de Educação e ela está transferindo para as OSCs. Além disso, é importante dizer que ela está transferindo também a parte pedagógica da atuação junto das crianças com deficiências, síndromes e transtornos para as OSCs, porque quem terá essa obrigação do planejamento das atividades deixa de ser a escola, deixa de ser um professor concursado, formado e sim uma pessoa, um professor contratado pelas OSCs, que não faz parte da rede municipal, que não conhece a realidade da rede municipal. E isso, gente, é muito grave. Porque além da gente privatizar esse serviço, a gente está precarizando o atendimento das crianças com deficiências, transtornos e síndromes. Não é tão simples quanto pode parecer nas falas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Há aqui um ataque ao direito à educação de qualidade e de uma educação pública, garantida com verbas públicas, para que a gente tenha, de fato, uma inclusão que aconteça, que sabemos que tem que melhorar muito, mas isso também é uma pauta dos trabalhadores em educação. A gente quer que melhore, a gente quer que seja boa para todos os nossos estudantes, mas queremos com seriedade e sem precarização. A Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte vive uma situação que a gente tem chamado de um risco de apagão na educação. Esse apagão aparece principalmente em dois pontos muito concretos: a falta de professores nas escolas e o corte de verbas que compromete o funcionamento das unidades escolares. Desde o início do ano letivo, a categoria tem denunciado que muitas escolas começaram 2026 sem o quadro completo de professores e professoras. Isso significa turmas sem professoras, estudantes sem aulas regulares das disciplinas ao qual eles devem ter aula, direções tendo que improvisar a rotina escolar e trabalhadores sendo sobrecarregados para tentar cobrir uma responsabilidade que é da Prefeitura Municipal. Na Assembleia do dia 11 de março, os trabalhadores da educação já denunciaram que a falta de professores em diversas unidades estava provocando improvisos no funcionamento das escolas, sobrecarga de trabalho e prejuízo direto ao atendimento dos estudantes. E os dados confirmam a gravidade da situação. Num levantamento parcial que o sindicato fez, contou que das 157 unidades que responderam até o dia 15 de abril, apenas 19 disseram não enfrentar carência de docentes. Ou seja, o restante das unidades que responderam todas enfrentam algum tipo de falta. A falta de professores não é uma exceção, é uma realidade generalizada na rede.
Outro levantamento a partir de informações recebidas de 51 escolas já indicavam 204 cargos no mínimo sem professores. Desse total, eram 79 na educação infantil e 72 no primeiro e segundo ciclo. Lembrando que isso é o número mínimo de levantamento que fizemos. Além de ausências em disciplinas como inglês, português, educação física, história, geografia, arte, ciência e matemática, também se enfrenta a ausência de coordenação e, com esse excesso de demandas, a direção acaba por não cuidar do pedagógico e ter que substituir professores. Depois de muita pressão, a prefeitura nomeou 400 professores, pressão essa da categoria, é uma conquista da mobilização. Mas nesse levantamento que o sindicato fez, com informações das direções de escola, esse número ainda não resolve o problema. Por isso, a prefeitura precisa publicar imediatamente um quadro real das vagas. Quantos cargos estão vagos, em quais escolas, em quais regionais, em quais áreas. Sem transparência, o problema fica escondido e quem paga a conta são os estudantes e os trabalhadores em educação. Mas a falta de professores vem acompanhado de um outro ataque grave: corte de verba das escolas. As escolas dependem dos recursos das caixas escolares, isso é direito. Isso é recurso que vem tanto do nível federal quanto do nível estadual e também de arrecadação própria da prefeitura. As escolas precisam desse dinheiro para garantir manutenção, materiais, pequenos reparos, projetos pedagógicos, funcionamento de biblioteca, condições mínimas para o cotidiano escolar. No entanto, temos recebido no sindicato denúncias recorrentes da redução drástica desses recursos. Nós tivemos escolas que tiveram de 25% a 70% dos seus recursos cortados agora em março. Algumas escolas relataram corte de 50% das verbas em relação ao ano anterior. A gente também pôde registrar, através dos relatos que a categoria nos traz, que esse ano os recursos enviados à escola representariam apenas 1/3 do valor recebido no ano passado, comprometendo o funcionamento básico e geral das unidades, o direcionamento de verba para bibliotecas e até a garantia das reuniões pedagógicas. Isso tem impacto direto na aprendizagem. Não existe escola de qualidade sem professor em sala, sem equipe completa, sem material básico, sem planejamento e sem verba para funcionar. A prefeitura cobra resultados, fala em avaliação externa, produtividade e metas, mas corta as condições concretas para que o trabalho pedagógico aconteça. O que está em jogo é uma escolha política. Enquanto há concursos vigentes e profissionais aprovados aguardando nomeação, a rede segue funcionando no improviso. Enquanto as escolas precisam de investimento, as verbas são reduzidas. Enquanto a comunidade escolar pede respostas, a Secretaria de Educação não apresenta um plano público, transparente e suficiente para resolver o problema. Por isso, quando falamos em apagão na educação, estamos falando em uma situação concreta: estudantes sem aula, professor sobrecarregado, direção pressionada, escolas sem recursos e comunidade sem respostas. A reivindicação é objetiva: nomeação imediata de concursados, publicação do quadro real de cargos vagos, recomposição das verbas das escolas e a abertura de negociação séria com a categoria.